Aleluia. Bênção, não é? Graça e paz. Honra, glória. Tudo é dele, por ele e para ele. Não é? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bênção, não é? Que bom que você está aqui. Que bom que você está bem. Que bom que você que está na sua casa nos acompanhando está aí também. Eu aproveito para lembrá-lo que você é bem-vindo aqui conosco, de maneira presencial, mas também quero dizer que você deve ficar à vontade, porque Deus continua sendo bom. Você aqui, você em casa, Deus não muda. Para nós seria muito bom tê-lo aqui, mas respeitamos a sua vontade. E que bom que você está aqui, não é? Glória a Deus. Que bom que você está bem. Que bom que tudo isso, todas as coisas, né, já estão voltando à sua normalidade, porque Deus é bom. Amém? Se você, porventura, ficou enfermo, Deus não deixou de ser Deus. Se você foi curado, Deus continua sendo Deus. Se algumas pessoas não foram curadas e morreram, Deus continua sendo Deus. E nada mudou. E nós estamos aqui para dar a Ele tudo isso que nós cantamos: honra, glória, louvor, adoração. Esse é o sentido de estarmos aqui, não é? E que você e eu tenhamos essa consciência sempre conscientes disso, daquilo que nós precisamos fazer enquanto filhos, adorarmos. É para isso que estamos aqui, amém? E Deus nos dá a oportunidade de adorarmos aqui, honrarmos Ele aqui, glorificarmos Ele aqui, mas nós sabemos que essa oportunidade, ela não começa aqui, mas ela começa lá no seu endereço, na sua casa, e que todos nós possamos ter consciência de que a nossa adoração, tudo isso que nós vivemos aqui é maravilhoso, é a consequência daquilo que nós já estamos vivendo todos os dias na nossa casa, não é? Sim ou não? Espero que você esteja convicto desse sim aí. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25 e o versículo 25 também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25 e o versículo 25. Diz assim: meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal, eu estou lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Diz assim: Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele,
eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Mas a parte que eu gostaria de frisar é essa: Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Um pouquinho mais à frente aí, Jó, capítulo 2. E o versículo 10 diz assim, Jó, capítulo 2, e o versículo 10. Diz, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mas eu gostaria de frisar aquilo que ele diz aqui no início. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos como igreja tua que somos, congregados, e é uma honra para nós, é um prazer para nós, é um privilégio para nós que o Senhor nos dê esta oportunidade de estarmos congregados aqui com vida, bem, com saúde, para juntos darmos honra, glória e louvor ao seu nome. Senhor, nesta noite nós te pedimos que o Senhor fale conosco uma vez mais, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Nós queremos sair daqui crescidos, melhores do que nós chegamos, aumentados, mais parecidos contigo e pelo menos mais instruídos sobre aquilo que nós devemos fazer nos próximos dias, porque o nosso objetivo é sermos cada vez mais parecidos contigo, Pai. É isso que nós queremos. A tua palavra diz que é da tua vontade que todos nós chegamos à estatura completa de Cristo, e é isso que nós queremos. E é isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Nós lemos aqui dois textos, né? Um narra a história de Nabal e a sua esposa Abigail, ali no primeiro livro de Samuel, quando Davi era o rei, e por algum motivo ele mandou alguns jovens lá conversar, pedir ajuda, né, a Nabal, e Nabal então desdenhou daqueles jovens, falou que não conhecia Davi, enfim. E sua mulher, Abigail, quando ficou sabendo daquilo tudo, foi atrás de Davi interceder em favor de seu esposo e pedir perdão a Davi por aquilo que Nabal, seu marido, havia feito. E a frase que ela usa para Davi é: Senhor, perdoa este homem, porque assim como é o seu nome, é também a sua loucura. Ele é doido mesmo. Depois, mais à frente, e ela teve êxito naquilo que, em sua intercessão, no seu objetivo. Ela foi até lá, falou com Davi, e Davi voltou atrás naquilo que ele imaginava fazer com Nabal. Depois, mais à frente, nós vemos Jó em uma situação de sua vida, de um ataque terrível. Todos vocês, todos nós conhecemos a história, mas em determinado momento, a mulher de Jó, sua própria esposa, né, aquela que deveria ou poderia apoiá-lo, começa a falar uma série de coisas a ele, e uma das coisas que ela diz é: amaldiçoa o teu Deus, e morre. E Jó, então, consciente daquilo que devia fazer, olha para ela e diz: olha, você fala como uma louca, fala como qualquer doida. E aí ele finaliza, né? Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Receberíamos aquilo que Deus tem de bom e talvez aquilo que também Ele não tenha? Enfim. Mas o fato é
que nós vemos aqui duas pessoas, um homem e uma mulher, que por seus cônjuges foram chamados de louco. Graças a Deus que você e eu vivemos num tempo em que na sua casa você nunca foi chamado de doido, não é? Talvez você tenha ouvido seu vizinho ser chamado de doido pela esposa dele, talvez você tenha ouvido a sua tia ser chamada de louca pelo marido dela, mas na sua casa eu tenho certeza que isso nunca aconteceu. Graças a Deus por isso. Na minha casa, nas nossas casas, a relação está ótima. Nós estamos todos num nível já de maturidade em que isso que nós cantamos aqui, honra, glória, eu creio que Deus tem se levantado durante a semana para receber tudo isso que tem vindo de nossas casas. Amém? Continue animado. E eu quero que você concorde com isso. E se porventura não for verdade, então que seja uma profecia, não é? Se porventura nós não estejamos durante a semana nesse mesmo nível que nós estamos no domingo, então que nós corramos, que nós possamos pegar o conselho do escritor aos Hebreus, que diz, né, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e que por causa disso nós precisamos deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e precisamos correr. Precisamos correr o quê? Correr uma carreira que nos está proposta. Você e eu fomos chamados com um propósito. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Você não é uma obra do acaso. E eu lhe digo mais, o seu casamento não aconteceu à toa. A sua família não nasceu à toa para ser mais uma. A sua família e a minha também tem um objetivo aqui. Nós somos a igreja de Deus plantada na terra. Nós somos um pedaço já do reino de Deus em cada um dos nossos endereços. A Bíblia diz que a nossa cidade não é aqui. O nosso reino não é aqui. O nosso reino não é no seu trabalho, o nosso reino não é na sua vizinhança, o nosso reino não é quando você está elegendo alguém, o nosso reino, esse é um tempo que nós estamos passando aqui. Mas para que nós possamos suportar, há um lugar que tem que ser muito parecido com aquilo que nós vamos viver lá no céu. Sabe qual é esse lugar? Você poderia responder, é a igreja. E eu até concordo com você. É a igreja, mas a igreja que está fundada e edificada na sua casa. Sabe, irmãos, porque ser igreja aqui é mais fácil. Mas nós precisamos ser igreja lá. Nós precisamos ser igreja dentro de casa. Nós precisamos querer crescer dentro de casa. E nós estamos bastante preocupados em crescer aqui. E glória a Deus pelo nosso crescimento aqui. Mas o nosso crescimento aqui, ele é apenas consequência daquilo que nós já temos caminhado. Da carreira que nós já temos corrido todos os dias. Como pais, como mães, como esposa, como marido, como filhos, como avós, como família, como vizinhos, como igreja, como irmãos de igreja. E nesta noite eu gostaria de animá-lo a tudo aquilo que nós cantamos aqui, de fato, ser verdade nas nossas vidas. De fato, ser verdade todos os dias.
todos os dias. E se de repente você pergunta, puxa vida, Senhor, por que eu não consigo entrar às vezes nesse mesmo clima que os irmãos que estão ali ministrando o louvor e algumas pessoas da igreja? E eu lhe respondo o motivo: talvez porque você e eu já estejamos desconectados disso o tempo todo e queremos nos conectar aqui na igreja, só aqui. E como que nós podemos nos conectar além daqui? Sendo igreja o tempo todo, sendo igreja dentro de casa, sendo igreja como marido, sendo igreja como esposa. E eu vou lhe perguntar, é fácil? Sim ou não? Você que é marido, pelo amor de Deus, me ajude a pregar. É fácil ser o melhor marido do mundo que você é? Tem sido fácil? Pastor Marcelo, tem sido fácil? Tem sido, pastor Disseu, ser o melhor marido que o senhor tem sido há 50 e tantos anos? 55? Olha que bênção, um marido que guarda as datas. E é fácil? Claro que não. Exige esforço? Sim ou não? Exige esforço ser a melhor esposa que você tem sido, irmã? Ou é fácil? Você faz de qualquer jeito. É tão normal para você que, olha, você já nasceu a mulher de Provérbios 31. É fácil assim? Precisa de esforço. E é bem provável que alguma vez na sua carreira de marido, de mulher, na sua carreira de família, você, porventura, já tenha dito algumas palavras que não foram boas palavras. Ou você já tenha ouvido também algumas palavras que não foram boas palavras. E quando eu estava pensando a respeito disso, e lendo, e imaginando como trazer o melhor ensino, eu até pensei em algumas palavras, mas eu falei, puxa vida, por que eu vou falar essas palavras se eu estarei, ali recheado de irmãos que vivem também nos seus casamentos e têm vizinhos assim como eu, e obviamente que nós, na nossa casa, não ouvimos nenhuma palavra torpe. Você sabe o que é palavra torpe? Sim ou não? Palavra torpe, segundo a Bíblia, não é palavrão. Algumas pessoas podem confundir. A palavra torpe é falar um palavrão, uma palavra feia, uma palavra de baixo calão. Não é. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas antes só aquela que traz proveito para as pessoas que a ouvem. Então, de acordo com esse texto, palavra torpe não é apenas um xingamento. Qualquer palavra que deprecie, qualquer palavra que deixe a pessoa desanimada, qualquer palavra que deixe a pessoa para baixo, é uma palavra torpe. Qualquer palavra que não traga ânimo, qualquer palavra que não venha para deixar a pessoa crescida, aumentada, melhor do que antes de ouvir, é uma palavra torpe. Qualquer palavra que não traz benefício é torpe. E nem edificação. Então, nós precisamos treinar as nossas línguas e a nossa boca para que das nossas línguas e da nossa boca só saia a palavra boa. Pensando nisso, e a Bíblia diz também em outro texto que estão no poder da língua a vida e a morte. Muito obrigado, pastor Francisco. Provérbios 18, 21. Então, se a morte e a vida estão no poder da língua, eu e você temos a oportunidade de matar alguém ou de dar vida a alguém. Como será que nós temos usado, as nossas bocas?
O texto aqui que nós lemos diz que o próprio marido de alguém falou: você é uma louca, você fala como louca, você fala como doida. E o outro texto que nós lemos diz que a própria mulher de alguém falou para o rei: olha, não ligue para aquele homem, porque ele é louco, ele é doido. De acordo com as coisas que você tem falado em casa, será que nós poderíamos nos colocar em que nível? Será que nós estamos como o marido de Abigail? Será que as irmãs estão como as esposas, como a esposa de Jó? Ou será que nós estamos mais parecidos com Jó como marido e as esposas estão mais parecidas com Abigail? A Bíblia diz que no mesmo tempo em que Nabal agia como louco, sua esposa se colocou como uma intercessora dele. Sua esposa se colocou como aquilo que a Bíblia diz, uma ajudadora, auxiliadora, idônea. Uma mulher que falou: puxa vida, meu marido está fazendo bobagem, deixa eu ajustar aquilo que ele está aprontando. A Bíblia diz que Jó se colocou na posição de sacerdote e falou: olha, ainda que você enxergue só por esse lado, eu quero lhe dizer que o meu Redentor vive. Independente das coisas que têm acontecido conosco, eu não arredo o pé de crer que Deus é bom. Essa foi a posição de Jó. Essa foi a posição de Abigail. Infelizmente, nós temos vivido hoje num tempo, e nós já temos falado disso algumas ministrações, em algumas vezes, em que as pessoas têm banalizado a família, o casamento. E eu não vou deixar de falar isso porque é muito bonito nós chegarmos aqui e vermos essa igreja forte, essa igreja bonita, essa igreja bem estruturada, mas eu lhe asseguro que essa igreja, ela não é forte, bonita, estruturada, se todas as pequenas igrejas começarem fortes, bonitas e estruturadas nas nossas casas. Eu posso ser aqui o irmão mais bonzinho, mais bacana, mais gente boa, mais abençoado, eu posso até plantar bananeira aqui, rodopiar, ser talentoso, eu posso fazer coisas maravilhosas aqui. Mas se eu não for um marido de acordo com o que a Bíblia quer que eu seja, a Bíblia diz que eu sou louco. Você, irmã, pode ser a irmã mais abençoada, maravilhosa, pode ser uma bênção, pode ter um coração lindo aqui na igreja, ajuda todo mundo, uma pessoa assim que todo mundo fala: meu Deus, que mulher abençoada. Mas se na sua casa você não é a esposa que Deus gostaria que você fosse, que a Bíblia ordena você a ser, infelizmente, a Bíblia diz que você é louca também. Porque a Bíblia diz, né, no texto lá de Mateus: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, porque você está sendo ou está agindo como um sepulcro caiado. Você é até bonito por fora, mas por dentro você cheira mal. E nós podemos até ter uma aparência boa, nós podemos até ter bons enfeites, mas como nós estamos por dentro? A nossa aparência pode estar legal, as nossas ações para as pessoas podem estar ótimas, mas como dentro de casa nós estamos? E você sabe que eu já tenho falado isso há algum tempo,
As pessoas estão dentro da igreja, já achando que é normal pensar assim: não deu certo. Essa não era a minha alma gêmea. Essa não era a minha metade da laranja. Deus, o Senhor não fez uma boa escolha para mim. Aliás, eu acho que essa foi eu mesmo que escolhi e esse foi o problema. Não foi Deus que escolheu para mim. Nós estamos começando a deixar com que isso entre dentro de nós. Nós estamos começando a deixar com que isso comece a fazer sentido na nossa cabeça. Ao invés de nós tomarmos as rédeas da nossa casa, ao invés de nós exercermos aquilo que a Bíblia diz para nós exercermos. E eu quero deixar hoje aqui para a nossa reflexão, para que nós possamos ruminar sobre isso, para que nós possamos pensar sobre isso. Ruminar é um termo científico, porém não é tão bonito, não é? Ruminar é aquilo que o gado faz. Ele come, e aí em determinado momento ele se assenta e começa a trazer de volta aquilo que ele comeu, sem mastigar direitinho, para voltar a mastigar, e aí sim extrair daquilo tudo que ele precisa para o seu organismo. Então, apesar de não ser uma imagem talvez tão bela, para mim e para você, eu lhe peço que você pense nisso. Há duas funções, há dois segredos, que não adianta nós falarmos aqui 10 coisas, 20 coisas. Primeiro que você não vai nem lembrar. Quando alguém te perguntar, quando você chegar em casa hoje, e aí, como é que foi o culto? É perigoso você falar: olha, foi uma benção. E o que foi ensinado lá? Foi uma benção. Mas quais coisas foram faladas? Olha, foi uma benção. Não, eu quero que você lembre. Então não adianta, eu vou te falar 20 coisas, 30, eu vou te falar 2, tá bom? Intercessão e sacerdócio. A mulher de Nabal se colocou como uma intercessora dele. Jó se colocou como um sacerdote na sua casa. Sabe, irmãos, nós estamos precisando de posicionamento nas nossas casas. Nós estamos precisando de dar um basta em algumas coisas que têm acontecido dentro da nossa casa. Palavras mal faladas, palavras que não trazem benefício, xingamentos do tipo: olha, você não vale nada, você é igual fulano, nada do que você faz dá certo. Se não fosse eu na sua vida, olha, a sua comida é péssima. Olha, você como marido é horroroso. Aliás, você está ficando feio. Você está ficando feia. Eu acho que eu era cego quando... Quantas coisas, né? Quantas coisas terríveis. Essas crianças, estão assim por sua causa. Você fica o dia inteiro com elas e não ensina nada. E nós estamos assim, brigando, pelo menos os nossos vizinhos, né? Brigando dentro de casa. Enquanto a Bíblia diz que da sua língua tem 2 poderes, de dar vida e de matar. Da minha língua tem 2 poderes, dar vida e matar. E o que nós estamos escolhendo? O que nós estamos privilegiando nos nossos tempos em casa?
à nossa mesa? Que tipo de proteção nós temos colocado em casa? Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9 e 10, diz exatamente assim: é melhor serem dois do que um. Em determinado momento do texto, no versículo 10, ele diz: porque quando um cai, o outro levanta. Quem dera que nós estejamos como Jó e sua esposa, que em determinado momento um fica alterado, mas o outro maduro fala: ei, calma, não é assim. Tomara que nós estejamos como esse outro casal, Abigail e Nabal, que quando ele parece estar alterado e louco, ela fala: calma, não é assim. Mas imagina que nós possamos estar os dois na situação parecida. Os dois, cada um correndo para um lado, os dois cada vez mais se distanciando, os dois cada vez mais perdendo a vontade de se ajudar. Sabe, irmãos, hoje de manhã o pastor José Pereira veio aqui com a sua igreja e foi maravilhoso, foi ótimo, né, ver a igreja lá de Guarapiranga aqui conosco e alguns testemunhos. Eu gostei muito quando uma das irmãs veio aqui à frente, nem ela ia falar, seu marido estava falando, e ele contou de um problema que ela teve, e através daquilo, né, ela já estava na igreja, e ele também foi alcançado, e graças a Deus aquele quadro foi mudado, mas ela, que não ia falar, resolveu pegar o microfone e falar, e ela disse: você pode estar dentro da igreja, como eu estava, mas não pedir ajuda, não levantar a mão, não reconhecer: eu tenho um problema. E ela contou aqui, não foi? Que nos últimos 2 anos, quando ela resolveu falar, quando ela resolveu pedir ajuda, Deus trabalhou na vida dela. Mas antes, ela já estava na igreja e não tinha entendido que poderia pedir ajuda, sabe? Nós já temos falado aqui há bastante tempo: peça ajuda. Não queira resolver sozinho. Se você está doente, vá ao médico. Se o seu casamento está doente, vá ao médico. Se a sua família está doente, vá ao médico. Não deixe morrer. Porque quem de nós que descobre uma doença no nosso próprio corpo vai ter uma atitude de: deixa assim, né? Não, você vai tratar. Por pior que sejam as consequências, por mais difícil que seja, você vai tratar. E tratar dói, tratar traz consequência. Eu vou lhe dar um exemplo que nós estamos vivendo agora. O nosso pai resolveu ir ao médico por algum problema. E chegou lá, tirou uma fotografia por dentro. Na fotografia por dentro, foi acusado de um tumor no seu cérebro. Mas ele estava bem. E o médico olhou para ele e falou assim: olha, já era para o senhor estar caindo. Está tendo convulsões, está desmaiando. Mas ele estava bem, andando, comendo, falando. Tudo normal. Mas por algum motivo, sensatez eu diria, nós, como família, resolvemos acreditar nos médicos. E fomos tratar. Qual é o tratamento? Fazer uma cirurgia. Você sabe que depois da cirurgia, essa semana nós fomos ao médico e vimos a foto. E o médico me mostrou o antes e o depois. E o antes estava lá, com tumor. O depois está lá, sem tumor. Graças a Deus. Mas você sabe que
há um mês que o nosso pai não está andando direito. Os seus movimentos ficaram prejudicados. Por quanto tempo nós não sabemos. Eu creio que vai voltar. Estamos orando por isso. Mas está num processo. O que eu quero dizer com isso? Tratar machuca. Tratar dói. Não há tratamento de doença que não traga alguma dor, que não traga alguma consequência. Mas nós não queremos, porque nós estamos acomodados. Não, aparentemente, apesar de a radiografia mostrar que tem um problema, nós estamos andando bem. Nós estamos indo bem. Então, se você me permite, eu quero lhe dar um conselho. No caso de Abigail, a Bíblia diz que algum tempo depois, o seu marido morreu. Morreu de sua própria loucura. No caso de Jó, a Bíblia diz que ele foi restituído e sua mulher prevaleceu com ele. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua relação, eu não sei como vai a sua paternidade, eu não sei como você, como filho, está. Sabe, irmãos, nós sabemos muito pouco um do outro. Nós sabemos aqui da igreja. Nós sabemos aquilo que nós permitimos que as pessoas saibam. Só quem sabe de você é você, as pessoas que convivem com você e Deus. Porque o Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece na mais profunda intimidade. Mas Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita a sua condição de querer ficar aí com o seu problema. Então, o que nós, como igreja, podemos fazer é lhe aconselhar. E eu lhe aconselho. Tenha ansiedade de viver a vida abundante que Jesus nos prometeu em João 10:10, na sua vida, na sua casa e no seu casamento. O texto diz: o ladrão vem, senão para roubar, para matar e para destruir. Mas aí Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância talvez não seja você ser rico, milionário, ter a sua conta sempre azul, ter tudo maravilhoso, o melhor carro, a melhor casa. Mas vida abundante é você ter paz dentro da sua casa. É você poder se sentar à mesa, olhar nos olhos de sua esposa, olhar os seus filhos e ter uma boa conversa. É poder ter harmonia dentro da sua casa. Isso é uma vida abundante. Isso é uma vida de prosperidade. Poder acordar cedo, sair para fazer o que você tem a fazer, mas ter vontade de voltar para casa, para ver a sua esposa, para ver os seus filhos. Ter vontade de voltar para casa, para ver o seu marido, para ver os seus filhos. E não viver uma vida de se degladiar, uma vida onde nós ansiamos: Senhor, chega logo domingo, porque assim nós vamos na igreja e lá sim é uma bênção. Não, eu quero que seja uma bênção todos os dias na minha casa, e eu quero que você queira que seja uma bênção todos os dias na sua casa. Eu quero que você anseie por isso, que você não aceite, que você fique revoltado com a sua condição de talvez estar doente no seu casamento. Não cruze os braços, não durma no volante. Eu gosto de dizer que quando você e eu éramos solteiros, nós pilotávamos uma moto, não é? E se eu fizesse qualquer loucura pilotando a minha moto, a minha bicicleta,
o meu patinete era só problema meu. Se eu resolvesse entrar na frente de um ônibus com a minha motoca, problema meu. Se eu resolvesse me atirar numa parede, num muro a 120 por hora, era só um problema meu. Mas aí um dia eu resolvi me casar. Eu pilotava agora uma moto com alguém na garupa, ou um carro com alguém do lado. Então, bater na parede, entrar na frente de um ônibus, estar exposto a um acidente já não é só mais um problema meu. É um problema de outra pessoa. De repente eu resolvi ter filho. Aí aquela moto já não cabe mais, porque são 3 pessoas. Então virou um carro e eu não posso mais andar de qualquer jeito, porque se eu bater, não é problema mais só meu. É problema meu, é problema de alguém que está do meu lado, é problema de alguém que está atrás de mim. Algumas pessoas resolveram ter mais filhos. Esses já estão andando num ônibus, numa van. Então, meu irmão, aquilo que você faz, e eu quero mesmo que você saia daqui com um peso de responsabilidade, não é só problema seu. Existem homens, e me permita falar isso com todo o respeito que eu tenho a você, que têm tido alguns lapsos de irresponsabilidade e dizendo dentro de suas casas: eu faço o que eu quiser. Não, você não pode fazer o que você quiser, porque você tem responsabilidades. Você tem uma igreja dentro da sua casa. Você tem uma congregação sobre a qual você é o sacerdote responsável. Não dirija de qualquer jeito a sua congregação. Não exercite o seu sacerdócio de qualquer maneira. Seja o homem que Deus lhe plantou aqui para ser. Seja homem. Não abra mão de suas responsabilidades por aventuras. Você já passou da hora de se aventurar. Irmã, você também. Já passou da hora de você querer fazer aventuras. O que Paulo nos ensina? Quando eu era menino, eu agia igual menino. Quando eu era menino, eu fazia travessuras e responsabilidades, andava de qualquer jeito, mas agora eu sou homem. Quando você e eu tínhamos 1 ano de casamento, se alguém aqui o tem, tudo bem, cometer alguns, errar, falar alguma coisa errada, 1 ano, mas irmão, você está com 50 anos de casado, você está com 20 anos, você está com 15 anos, você ainda vai continuar reclamando do feijão que você já come há 20 anos? Fale alguma coisa boa. Fale, nós vamos entrar num curso de culinária e vamos aprender a fazer feijão junto. Mas resolva, irmão. Não queira ficar depois de 20 anos repetindo as mesmas coisas de alguém que parece que se casou ontem. No seu casamento você não é mais menino, agora você é um adulto. 15 anos de casado, você já é um adolescente, já tinha que ter aprendido um monte de coisa. Quando nós estamos inexperientes, tudo bem. É justo cometermos algumas falhas. Criança erra. Mas nós estamos aqui, um monte de casamento já maduro, e errando coisas pequenas. Descobrindo, agora encontrei aqui meu grupo de amigos no Facebook e eu quero viver tudo que eu não vivi. Esqueça isso, irmão. Você vai viver o que Deus tem para você viver. Você não é mais menino, não. Viver. Viver o quê, meu filho? Acorda. Você vai viver o que você tem que viver. Sabe? Eu tenho 44 anos de idade. E depois que eu casei, alguns anos depois eu descobri um negócio chamado intercâmbio. Eu nunca tinha feito.
E sabe o que eu descobri também? Que eu nunca vou fazer. Porque intercâmbio não é para alguém casado e com um filho como eu. Eu estou falando um intercâmbiozão de 1 ano num outro país. Não faz sentido. Imagina eu chegar agora para a Nádia e falar, olha, Deus falou comigo que eu preciso aproveitar a oportunidade de fazer um intercâmbio. E eu vou, sei lá, vou para Londres e vou ficar 1 ano lá. Irmão, a resposta dela seria, só 1 ano não. More lá. Porque não faz sentido. Você concorda? Eu estou te dando um exemplo. E tem gente querendo viver aventuras que já passou, irmão. Passou. Talvez eu possa sonhar isso para o meu filho, mas para mim, passou. Aproveitou? Não. Então já era. E existem alguns de nós querendo se aventurar. Não se aventure, irmão. Não coloque em risco aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tão precioso, tão abençoado, tão maravilhoso. E eu quero continuar falando com você, casado. Você, irmã casada, você, irmão casado, abençoado, sobre isso. Você percebeu que nós temos pouco tempo aqui, não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, nós gostaríamos de continuar esse tema no dia 27 de novembro. Anote, por favor. Dia 27 de novembro, aqui mesmo, neste lugar. É um sábado. E você vai reservar esse dia. É o último sábado desse mês. Dá tempo, nós estamos no primeiro domingo do mês. Ontem foi o primeiro sábado do mês. Então você vai contar 4 e não tem erro. Daqui 3 sábados nós nos encontraremos aqui para crescermos como casal. Portanto, é para quem vir? Casal. Todo mundo que é casado está convidado. Ah, mas eu não quero. É um convite, não é uma convocação. Ah, mas eu não gosto. É um convite. Ah, mas eu preciso. É um convite. Ah, eu conheço alguém também que precisa. Estenda a ele o convite. Ah, puxa vida, isso aqui seria tão bom para minha irmã. Estenda a ela o convite. Ela é casada? Então, traga. Nós vamos crescer juntos. Irmãos, nós precisamos crescer. Amém? Você já chegou na estatura que você desejava? Você já está feliz da vida e fala, Senhor, pode vir me buscar com seu carro de fogo, porque eu estou pronto, tal como Enoque e Elias. Venha me buscar e me leva. Tem alguém aqui já assim? Pronto? Levante a mão. Está pronto, irmã? Então, amém. Glória a Deus. Então pode esperar que, mas aos que não estão ainda como eu, então eu lhe convido a crescermos juntos. Amém? Muito bom. Glória a Deus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, abençoada, e que você continue crescendo em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Deus te abençoe.